todos e a todas. A nossa convidada hoje é a professora doutora Maristela de Oliveira Andrade, para falar de arranjos produtivos, organizações produtivas em comunidades ditas vulneráveis. Professora Maristela é doutora em estudos latino-americanos, em antropossociologia das religiões, pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, na Universidade de Paris III, é professora titular aposentada da Universidade Federal da Paraíba, é professora voluntária no programa de pós-graduação em antropologia da UFPB e no programa em desenvolvimento e meio ambiente, também da UFPB. Maristela, ela é fundadora do grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, sociedade e ambiente, e também ela é coordenadora também desse mesmo grupo, que é o GIPISA. Então, Maristela, o tema de hoje é a nossa conversa sobre organizações produtivas, arranjos produtivos em comunidades ditas vulneráveis. Então, você passa a palavra para mim agora? Isso, Maristela. Aí a gente pode iniciar a conversa. Ótimo. Então, agradeço a apresentação de Alícia, né? A gente vem numa parceria, trabalhando há muitos anos na UFPB, desde que a Alícia entrou, a gente viu uma afinidade na área de trabalho e a gente divide muito essas tarefas, essas atividades. Nesse curso mesmo, eu estou participando muito mais de camaradagem, porque o peso do trabalho está sendo muito maior. Eu estou mais acompanhando como vocês, né? Todo o desenrolar todo esse esforço, né? De levar essa discussão, né? Muito oportuna para esse momento, né? Então, minha fala, eu vou apresentar os resultados, né, das pesquisas que eu organizei dentro do grupo de pesquisa, desse GPIXA, e vou começar comentando os textos que eu enviei, né, eu espero que vocês tenham tido acesso, né, são textos bem acessíveis, sem dificuldade para a leitura, e eu começo falando da economia ecológica, né? Eu acho que ela tem a sua especificidade, mas eu acho que ela pode bem dialogar aí com a economia solidária também, né? Então, o autor que eu estou trazendo é um mexicano, que também eu acho muito oportuno a gente estar lendo um mexicano, porque o grupo de pesquisa está numa parceria, né, com a professora Maria Helena, do México, né, e a gente lê autores latino-americanos, acho uma boa perspectiva, né, de debates, né. Então, o Folladori, ele trabalha com antropologia ecológica, mas ele desenvolve trabalhos na área do desenvolvimento e fez o doutorado dele em economia também. Então, ele, nesse texto, que ele é bem didático, quem tiver oportunidade e interesse de ler depois, ele vai colocar a economia ecológica em contraposição ou como uma crítica à economia, ao modelo da economia clássica, né? Então, ele parte da teoria lá keynesiana da economia, e eu fiz, assim, um resumido bem grande, né, da leitura. Então, para entender a economia ecológica, é interessante partir dessa maneira de pensar a economia clássica, porque para a economia clássica, a economia se desenvolve dentro de um circuito fechado, onde está circulando bens e serviços
né, que são produzidos por empresas, com base no capital, trabalho e terra, né? E esses bens e serviços são consumidos, né, pelas famílias. Esse é um esquema, né? E a crítica vai que o esquema é fechado e deixa de considerar uma série de outros aspectos. Então, a economia ecológica parte da ideia de um circuito aberto de entradas e saídas, né? Então, para se produzir bens, tem que haver a entrada de recursos, recursos que vêm da natureza, né? E, ao mesmo tempo, essa transformação desses bens vai requerer uma energia, que também vem da natureza, né? Esses bens circulam como outros, vão para o consumo das famílias, e aí tem uma saída. Entrou energia, entrou recursos, vai sair resíduos, né? Sai os resíduos desse consumo, né? E, ao mesmo tempo, sai uma energia que se dissipa, né? A gente poderia, ele não investe muito, mas acredito que essa energia que se perde está relacionada tanto com o uso de energia não renovável, porque esse sistema ele vai ter que funcionar com energia, e se essa energia acaba, não é como continuar reproduzindo esse modelo, né? Que é uma coisa que não é contabilizada pela economia clássica, né? Então, a gente vai seguir para a próxima tela. Você passa para outra tela, Augusto? Como é que eu faço para passar para a tela adiante? A próxima. Isso. Já passou? Não, passou uma, passou uma. Essa daí? Não, tem uma outra antes. Essa. Isso. As premissas, né, da economia ecológica. Então, eles estão preocupados com a questão dos materiais e das energias renováveis. Então, a economia ela vai se manter ao longo do tempo se ela tiver produzindo dentro com essas matérias e essas energias renováveis, né? Para que haja continuidade e os bens alcancem aí as famílias. Na economia clássica, essas perdas, elas não são contabilizadas. Tem um conceito que eu sempre fico por fora, eles falam muito em externalidades. Eu acredito que deve ser esses elementos que não são contabilizados, não são percebidos, né? Então, para a economia clássica, o dinheiro compra tudo. Então, você explora. Vamos pensar nas minas. Se explora minas até esgotar. Mas você sai dali, das minas que tem lá na Amazônia, que são exploradas pelos estrangeiros aí, empresas estrangeiras, ela esgota, ele deixa a devastação e vai para outro país explorar outras minas. Só que vai chegar um momento que todas as minas com tais e tais materiais vão se esgotar. E aí? A economia ecológica pensa, né, no futuro, pensa na continuidade desses processos, né? Então, fica bem, vamos dizer, definido que a economia ecológica se coloca dentro de um sistema grande, onde percebe o lugar do ecossistema Terra, né? E os diversos ecossistemas que compõem, né, o planeta, eles oferecem uma gama de funções, que não é só recursos naturais. E aí é que ele apresenta essas diferentes funções que os ecossistemas proporcionam, né, para os seres humanos. Aí vem a próxima tela com essas funções, né?
Então, vejam, começa com a função de regulação. Ela vai proporcionar sustento e proteção contra influências cósmicas e climáticas, de mananciais, proteção do solo. Então, o ecossistema, ele tem, vamos dizer, suas forças e seus ciclos próprios que faz essa manutenção, né? Então, não somos nós, seres humanos, que estamos aí mobilizando os astros para, né, estarem aí proporcionando as estações do ano, frio, calor, noites. Não somos nós, né? A natureza está desenvolvendo isso para nós. Nós somos usufrutuários disso, né? Então, as funções produtivas, que são essas que todo mundo reconhece, né, vai encontrar na natureza, nos ecossistemas, energia, combustíveis, oxigênio, alimentos, água potável, etc. A função de suporte é que o ecossistema fornece o espaço. É aí que nós vivemos, moramos, residimos, né, temos nossas habitações, a agricultura, nossas indústrias estão aí nesse ecossistema que fornece o suporte para nós. E ainda a função de informação, né? O ecossistema, ele tem uma complexidade, uma riqueza, né? E ele proporciona benefícios. A primeira coisa que aparece é os benefícios estéticos, né? Esse bem-estar que a natureza proporciona. Hoje, engraçado, que antes as pessoas queriam as luzes da cidade. Antigamente, o pessoal novo não sabe o que é neon, mas tinha até umas músicas, né, que falavam as luzes de neon, porque eram as grandes noitadas das grandes cidades. Então, isso era o que as pessoas buscavam, as luzes da cidade. Hoje, as pessoas buscam esse contato com a natureza, né? Então, se valoriza isso aí. Então, por quê? Porque há um benefício estético que faz bem, né? Culturais também, porque quantas manifestações culturais estão diretamente relacionadas com os ecossistemas, né? As festas da lua, festas do mar, festas, tudo é proporcionado, né? Festas das estações, do verão, né? E, por último, é que vem o científico, repare, né? Quer dizer, tudo que o ecossistema, a natureza é como objeto de pesquisa, de conhecimento, né? Então, são esses os benefícios. E aí eu entro com a antropologia ecológica, que esse textozinho que ele apresenta, já é o segundo texto, ele vai dizer um pouco o que é antropologia ecológica, numas notas lá no final. Eu fui catar lá atrás, né? Então, o que é que a antropologia ecológica faz? Ela conhece a diversidade e a similaridade das experiências humanas, tanto práticas, materiais, quanto as simbólicas, na relação com os ambientes, né? Por isso o ecológico, né? Toda essa ação, essas práticas humanas, elas estão relacionadas com o ambiente, né? Ele, até no texto, ele vai discutir que, nesse campo, né, das problemáticas ambientais, o antropólogo ele é chamado para integrar equipes interdisciplinares e os cientistas da natureza, os biólogos, né, eles entendem que a antropologia vai trabalhar com os aspectos simbólicos da cultura, né? E aí ele questiona, ele rejeita isso, porque a cultura tem a sua dimensão material, né? Que é justamente esse campo da economia. A antropologia econômica está trabalhando com aspectos, né, materiais das práticas, né? Como ele está, esses grupos estão retirando, né, seus recursos, estão elaborando seus modos de vida, né, nesse ambiente, e não é só
com atividade simbólica, é atividade mesmo para reprodução material, né? Ele vê as duas coisas relacionadas aí, né? Se pode separar, não, né? Então, os biólogos hoje estudam etnobiologia, todas as etnos, etnobotânica, etnoecologia, e aí eles se ocupam de ver qual é essas ações antrópicas que eles chamam, que para mim eu acho que a ação antrópica afunila demais. Para a gente é o mundo, toda a cultura está ali dentro. Quando eles falam em ação antrópica, eles estão limitando, né, esse campo. E aí ele vai entrar na discussão de qual é a contribuição da antropologia para a sustentabilidade, né? Então, veja, a sustentabilidade, ele vai discutir em dois planos, né? Em dois, a contribuição, que ele chama de informativa, que há uma discussão aí sobre pensar se os povos indígenas, os povos originários, eles são ou não são ecológicos. Então, essa é uma discussão que ele faz e que eu deixo de lado, porque eu acho que, para tudo que a gente vai ver aqui adiante, o importante é como a antropologia contribui com sua metodologia para pensar a cultura, né, nessa interação com o ambiente. Pronto, vamos para adiante. Ele vai discutir nesse texto duas coisas que são caras da antropologia, né? O relativismo e o uso da comparação, né? Então, são questões que são colocadas pela antropologia ecológica desde aqueles autores que estão lá no século XX, lá em 1940 e tal, por aí, né? E ele vai mostrar como a gente pode discutir os problemas ambientais, como reconhecendo que as culturas vão perceber de forma diferente, né? Então, ele coloca os dois grandes eixos da problemática ambiental, que é a poluição de um lado e a depredação dos recursos, né? Que é o esgotamento. Quanto mais se explora, nessa depredação dos recursos, leva a uma extinção, né, de biodiversidades, por aí vai. E aí ele mostra que a antropologia vai perceber como isso deve ser relativizado, porque ele coloca o que é sujo e o que é limpo, para cada cultura é diferente, né? Nós estamos no campo da poluição, né? Então, tem um exemplo que é interessante, é o Rio Ganges, por exemplo, né? Esse rio, ele é pensado pelos, vamos dizer, quem é técnico da água, sabe que o rio é muito poluído, né? Mas o uso que é dado, vamos dizer, um uso religioso do rio, é que ele é puro, ele é sagrado, né? Eu assisti há poucos dias um filme francês, e a protagonista do filme, ela ia numa peregrinação na Índia, e ela foi até uma área da Índia, uma região, que as pessoas fazem esses mergulhos e vão, né? E ela foi com um amigo, quando chega lá no barco, ela desce do barco e toma esse banho, né? Do mesmo jeito que os indianos fazem aquele banho, aquela imersão, e se molham o corpo, ela sai e ele diz, olha, eu vou ler aqui para você quais eram os ingredientes, ai, né, os poluentes daquela água que você foi lá beber. Ela disse, olha, não me interessa, eu não fui me lavar, eu fui me purificar, certo? Então, veja que como muda a percepção, né, do que é limpo, do que é sujo, né, dos significados disso aí, né? Da mesma forma, essa ideia da depredação dos recursos. Então, é possível você perguntar em determinadas áreas, né? Olha, o caranguejo, porque tem época do ano, tem um tipo, uma espécie aí que estava ameaçada de extinção, o gaiamum, eu acho, proibido de ser extraído,
E aí as pessoas, não, mas para mim não está. Para quem lida com aquilo, não está. Depende, né, do lugar, do momento. Então, essa visão é relativizada na cultura, né? Então, isso dá um diferencial nesse estudo, né, da antropologia ecológica. Ingold, ele cita Ingold, então ele fala em Ingold nessa questão da revalorização do conhecimento tradicional, né? Então, essas populações que vivem nessa interação estreita com o ambiente, eles conhecem esse ambiente muito bem, né? Eles conhecem aquelas espécies, os comportamentos dela, mais do que os biólogos, né? E é por isso que há uma tentativa de dialogar. Por que é que se faz os estudos etnobotânica? Porque está se reconhecendo que essa pessoa que vive, que é um mateiro, que vive ali naquela mata, que abre os caminhos para os pesquisadores entrarem, ele conhece muito bem daquelas espécies, dos comportamentos delas, né? Então, o que na antropologia ecológica, Foladori chama atenção para isso, é que esse diálogo ele seja democrático, porque o diálogo pode acontecer, mas no sentido de que um estaria superior ao outro, né? Então, teria que ser um diálogo mais, vamos dizer, menos hierárquico, né? Então, com relação ao relativismo cultural, ele posiciona aí a questão das políticas, de alguma forma, porque um relativismo levado ao extremo, né, seria pensar na equivalência das culturas, e ele coloca isso como uma visão paralisante e conservadora, porque não está se pensando num desenvolvimento humano. Não se trata de pensar em desenvolvimento puramente, mas num desenvolvimento humano, né? Que as políticas estão aí para, né, levar, melhorar essa condição de vida, né? Então, com relação à comparação, ele vai dizer sobre a importância dos estudos comparativos, porque um relativismo muito, vamos dizer, muito radical rejeita, porque cada cultura tem que ser pensada no seu valor próprio, na sua especificidade. Mas o estudo da antropologia ecológica se interessa de confrontar experiências, né? Experiências para encontrar, né, continuidades, encontrar coisas comuns, convergentes, né? E ele leva isso até um nível que levaria a antropologia ecológica, que é pensar na questão da evolução, né? Porque os antropólogos, os ecologistas, né, eles estavam retomando a visão do evolucionismo. E ele aqui defende esse evolucionismo pensando que as sociedades evoluem em direção a uma complexidade. E essa complexidade é baseada no acúmulo de informações. Eu acho que essa questão de evolucionismo é problemática, né? Então a gente vai fazer uma comparação sem querer chegar a colocar, né, as sociedades assim, num crescendo aí. Sempre tem uma questão valorativa aí que não vai interessar para a gente aqui. Então, Acho que o ponto dele não era sobre a hierarquização das sociedades, né? sim. Mas, de alguma forma, se você diz que há uma complexidade que diferencia, então, as sociedades, quais seriam as mais complexas e as menos complexas? Todas são complexas. Eu não sei, eu não me aprofundei, ele não aprofunda, porque é um artigo, né? Então, isso cabe uma discussão, cabe né? Então, não vou É uma adiante. baita de uma discussão filosófica. Exatamente, exatamente, né? Então, a gente vai para a tela seguinte. Então, ele vai situar essa antropologia,
uma perspectiva moderna da antropologia ecológica, né? Essa antropologia ecológica que seria posterior a essa do Julian Stewart, por exemplo, né? Lá dos anos 40. Então, como ele trabalha, vamos dizer, numa linha marxista, ele vai pensar a cultura como um processo em formação, não é, que ele distingue, né, as participações das classes sociais formando a cultura, né? Ele entra com esse componente aí, né? E quando ele percebe, quando ele destaca essa participação desigual na formação da cultura, né? E aí isso vai levar a discutir a questão da problemática ambiental, né? Os que são da linha da ecologia política, né, como o Martinez Allier, que ele trabalha também com economia ecológica, mas também enxerga a economia política, né? Então, de que maneira a poluição, vamos dizer, a degradação, ela é diferenciada, né? Ela é distribuída desigualmente, né? Então, no nível aqui da pesquisa, ele propõe focar nas práticas materiais e nas posições das pessoas dentro dos grupos, né? Porque vai ser diferente. Então, veja, os que são especialistas, né? Os grupos não têm uma homogeneidade, né? Há uma diversidade de posições, né? Então, esses grupos eles estão numa dinâmica de lutas ideológicas, né? Para impor um discurso sobre o meio ambiente. Quem é que fala mais? São os biólogos, são os ecólogos, são os antropólogos da ecologia, não é? Então, tem uma certa disputa aí e uma preocupação com a conservação e a transformação, né? Então, depois disso, eu vou entrar comentar, né, as pesquisas do GPIXA, né? A primeira pesquisa, que foi nesse período, 2012 a 2014, não é? Onde a gente pegou experiências de comunidades, as comunidades vulneráveis que eu estou colocando aí. Nesse período, a gente teve pesquisas com os potiguaras, os indígenas potiguaras, com quilombolas, e com essas populações locais que eu chamei, que seriam agricultores, familiares, pescadores, né, artesanais. E a característica é que essas comunidades estavam se confrontando com esses grandes investimentos, esses grandes empreendimentos em suas áreas, né, em seus territórios, né? Então, eles estavam sofrendo essas pressões, né? E isso gerava conflitos, né? E, por outro lado, a gente queria ver a ação das políticas públicas sobre algumas dessas comunidades, né? E aí a gente vai tentar comparar as experiências, agrupando, de um lado, aquelas que estavam sofrendo mais esses problemas de conflitos territoriais e socioambientais, e um outro grupo seriam aquelas experiências onde eles estariam mais próximos, né, recebendo essas políticas públicas e construindo a sua gestão territorial, que estaria levando a um possível desenvolvimento local sustentável. Então, a gente está trabalhando com essas categorias de análise, né, com esses componentes. Então, no grupo que estava vivenciando esses problemas territoriais, disputas, né, e esses projetos de desenvolvimento, né, confrontando ali com a área deles, gerando ameaças de perda, né, de seus territórios. Então, Ives está aí assistindo, né, esse trabalho aqui dos conflitos fundiários foi a dissertação de mestrado de Ives, né? Ela estudou
esse processo de reterritorialização dos potiguares nessa área, que é chamada a terra indígena Montemor. Mas esses conflitos continuam, ela percebeu lá, né, que há uma ação judicial que dificulta, né, e que impediu a titularização final dessas terras, né? Elas são reconhecidas como indígenas, mas o processo não está completo, né? E eles sofrem também, nessa mesma área, a superposição com a APA de Mamanguape, né? E aí vem agências ambientais que impõem uma legislação, né, para essa população, e aí surgem conflitos, né? Vai se ocorrer nessa mesma área do litoral norte um desenvolvimento de uma política grande, que é a política do pró-álcool. Isso aconteceu, né? A Revolução Verde atingiu a área com o programa, né, do pró-álcool na década de 70, né? E o que ela gerou, né? Poluição no rio, né? E no solo pelo uso dos agrotóxicos, né? E essa plantio da cana até quase a borda do rio estava levando o assoreamento e a erosão do solo, né? Depois entra também o que tem se chamado de Revolução Azul, que é o desenvolvimento da aquicultura, que é a produção de pescados, de crustáceos, né, em cativeiro, quer dizer, a produção em viveiros. Eu coloquei aí 1990, mas não estava. Eu botei 1990 porque é nessa época que chega na área do litoral norte da Paraíba, porque o desenvolvimento da cassinicultura começa muito forte no Ceará, no Rio Grande do Norte, né? Então, essa cana-de-açúcar vai penetrar na terra indígena, assim como a cassinicultura, porque vai ter fazendas de cassinicultura fora e dentro. Dentro são manejadas pelos próprios potiguaras. E isso é uma questão que gera conflito. Por quê? Da mesma forma que a cana gera poluição, a cassinicultura também. E ela provoca desmatamento, da mesma forma que a cana também, que gerou desmatamento, né? Então, vamos para adiante. E aí, nós tivemos outras experiências, que foi no Litoral Sul, onde a gente vai encontrar essas comunidades vulneráveis, porque elas são impactadas com a pressão desses empreendimentos. Ali no Litoral Sul, vai pensar em empreendimentos turísticos, né? Com apoio do governo. Da mesma forma que no Litoral Norte havia dinheiro, muito dinheiro, investimento, né, para desenvolver essas atividades. Aqui os empreendimentos turísticos com os resorts. Então, teve o trabalho. Sim, ali eu esqueci de dizer que na cassinicultura eu tive outra aluna que trabalhou pesquisando a cassinicultura, né? Enquanto livres lá com a cana. Aqui foram duas turismólogas que trabalharam. Uma trabalhou esses diferentes povos tradicionais ali do Litoral Sul, ela não pegou os índios. Ela pegou os pescadores, quilombolas e os assentados rurais, que eles tinham dificuldade com a questão do resort, e havia mais resort para ser implantado, teve um que foi implantado, né, que fechou, inclusive, e havia projetos de outros resorts, né, e essas comunidades queriam participar desse desenvolvimento. Só que o resort, ele funciona como uma ilha, e todos os produtos que eles adquirem para os visitantes vêm de fora. Ela chegou a entrevistar e viu que vinha produtos do Recife para abastecer os restaurantes e bares, tudo
não vinha nem sequer da Paraíba. E os pobres dos pescadores, querendo vender peixe, procuraram lá a administração para oferecer a dança de coco que tinha lá dos quilombolas, do Guruji, do Ipiranga, sei lá, um deles que fazia essas apresentações, eles se apresentaram, ninguém quis nada. Então, eles se sentiam excluídos, né, desse desenvolvimento. E uma outra pesquisa que foi bem interessante foi com os farofeiros, quer dizer, eles não são moradores da área, eles vão para ir para usufruir, né, do mar, da praia, e essa pesquisa dessa aluna, essa turismóloga, foi interessante porque ela ficou provocada com uma lei municipal que proibiu os ônibus de farofeiro na praia. E provavelmente, né, esses gestores, eles queriam que a paisagem lá não tivesse esses farofeiros, né? Alguns trabalham na zona rural e fretam esses ônibus, outros vinham de Campina Grande, né? E ela entrevistou muitos esses farofeiros, né? Mas não pôde nem entrevistar lá, porque lá estava proibido. Ela veio entrevistar aqui, em João Pessoa, porque eles estavam vindo para aqui, para a Praia do Cabo Branco, começou a vir os ônibus, né? E aí ela vai analisar, interpretar como uma lei que praticava racismo ambiental, né? Ela excluía grupos, né? Porque, ao mesmo tempo, havia excursões diárias também, mas excursões que vinham do Recife, que vinham daqui, para passar um dia lá no Litoral Sul, conhecendo as praias do Litoral Sul. Esses podiam entrar, mas o do farofeiro não podia, né? Eles, para não dizer que estavam vetando totalmente, eles criaram uma área bem longe e disseram, olha, vocês estacionam aí e vão pagar uma taxa de R$ 300 por ônibus. Aí ninguém quis, né? Praia não é paga, praia é desgraça em todo lugar. Do Brasil, digamos. Então, o que ficou claro aí, né? Que esses empreendimentos turísticos, não só os resorts, mas os condomínios horizontais, né? Condomínios de luxo, né? Eram uma forma de desenvolvimento excludente, né? Havia dinheiro, investimento de dinheiro, mas não para essas populações, né? Vamos passar para outra tela. Bom, a pesquisa também vai encontrar alguns grupos, aí eu selecionei esses dois, né? Comunidades que estavam recebendo as políticas públicas e estavam desenvolvendo sua gestão comunitária, né? Então, teve uma pesquisa nos quilombolas, do Senhor do Bonfim, que fica no Brejo Paraibano, e eles tiveram uma luta muito grande eles queriam lutar pela terra, não estavam tanto lutando pelo reconhecimento como quilombolas, né? Eles buscaram a identidade quilombola depois que viram que aquele era o caminho que eles tinham para conquistar uma terra onde eles viviam. Os ancestrais, vamos dizer, os antepassados deles chegaram a ser escravos ali, né? Era uma terra de usina antiga, né? Que estava ali, e eles conseguiram as terras. As famílias proprietárias, a família proprietária perdeu, né? Inclusive a Casa Grande ficou dentro da terra desses quilombolas, né? Então eles tiveram acesso a uma infinidade de programas, tiveram luz, porque eles não tinham luz. A família tinha luz, conseguiram a eletrificação, mas não levaram para eles, né? Então, conseguiram o programa de luz, Bolsa Família, um programa das cisternas, eles conseguiram, Pronaf, PAA, e também conseguiram construção de casas, né, para eles. Esse grupo, eles têm dado continuidade a isso aí, né? E, inclusive, é o grupo que tem uma amiga aqui que fez Prodema e ela cedeu um espaço da casa dela para um dia da semana
virem os produtores de lá colocar à venda aqui no Cabo Branco desses produtos, né, produtos sem agrotóxico, né, eles começaram a produzir uma produção agroecológica. O outro grupo foi um aluno de Alícia, né, que trabalhou com apicultura, e ele foi lá no litoral sul, esse assentamento rural, e foi desenvolvido, né, e com bastante sucesso, e eles estavam conduzindo uma gestão comunitária, né, com o uso das políticas dos fundos rotativos solidários, né, e tinha do BNB, e trabalhava também com PAA, né, fornecendo o mel para as escolas, né, e a IPENAI. E até hoje, Maristela, esse assentamento tem uma organização produtiva muito forte e uma organização política também muito forte. O assentamento Tambaba, até hoje, eles estão organizados produtivamente e também politicamente. Isso. Então, isso um pouco para dizer que, como essas políticas públicas, elas, sendo bem conduzidas, elas vão permitir que essas populações elas conquistem uma autonomia, né? Elas conquistem uma condição melhor de vida, né? Eles passam a colocar os filhos para estudar, né? Há uma melhoria muito grande. Esse do senhor do Bonfim é interessante porque a minha aluna acompanhou umas reuniões e umas coisas lá deles, que ela era do Observatório Quilombola, lá no Rio de Janeiro, e eles discordavam de certos agentes de extensão rural que queriam levar para eles veneno. E eles, não, a gente não vai usar, né? Não vamos usar isso daí. Eles arrancaram a cana que tinha lá e começaram a produzir aquele pequena rocinha que eles tinham, que era um acordo de moradores, que com os filhos, a família não permitia mais que eles desenvolvessem, mas eles tinham uma experiência como moradores antigos de desenvolver a sua própria roça. E aí todo o campo, toda a área foi crescendo, né, se transformando numa produção familiar, né, de agricultura diversificada. Então é isso, vamos para adiante, que eu acho que aí a gente vai chegar na outra pesquisa, que é uma pesquisa que acabou se estendendo mais, né, que foi de 2015 a 2020. Então, aí, a gente não estava muito focando na questão dos conflitos, embora o conflito é algo que perpassa o tempo todo, mas a gente queria ver as práticas, né, estudar as práticas sociais, para ver a questão da sustentabilidade, né? Então, as práticas sociais, produtivas, materiais e as práticas culturais, né, ligadas à natureza. Então, a gente trabalhou um pouco com essa noção de que os povos tradicionais eles estão se reposicionando, reinventando, né, através desses processos de globalização. Veja que, por exemplo, a agricultura convencional já não serve, porque ela não dá uma rentabilidade, né? Ela está indo se conduzindo para uma inovação no campo, que é a agricultura orgânica, agroecológica, né? Então, eles estão se reinventando, eles estão assimilando, né? E, ao mesmo tempo, assimilando as regras de conservação, como esses quilombolas que não aceitam mais usar o veneno, porque o veneno é também um fator de adoecimento para eles. Quantos agricultores têm câncer, têm tudo quanto é doença pulmonar e tudo, por estar respirando esses produtos agrotóxicos, né? Então, tem um texto de Parajuli que é interessante sobre essa pressão, né, da globalização sobre essas populações, né? E de Manuela
Carneiro da Cunha, que trabalha também o conceito de população tradicional, pensando mais a questão das reservas extrativistas, né? Aqui na Paraíba a gente só tem uma, e dentro dos meus alunos ninguém foi estudar essa reserva extrativista. Eu acompanho, eu sei alguma coisa de lá. Então, aí a gente fez essa comparação de experiências comunitárias, considerando também esses atores externos, que são esses que executam políticas, que mantêm uma interação com eles, né? Ou os agentes das agências ambientais. Vamos para adiante. E aí eu elenquei algumas experiências, né? Eu escolhi essas três, né, de práticas produtivas. Uma é totalmente dentro da economia solidária. A gente pode dizer que aí tem um arranjo produtivo, porque a rede Xique-Xique, que foi formada aí nessa região do Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte, uma região de semiárido, ela agregou vários grupos, né, produzindo vários produtos do meio rural, né? Esse grupo que Edla, essa menina, eu dividi a orientação com a Alicia, né? Toda a parte da economia solidária foi orientada por Alicia, né? E também eu tinha dificuldade também, porque eu não trabalhava com gênero, e esse grupo foi muito assessorado por uma ONG feminista, né? Então, a Alicia tinha mais, vamos dizer, estava mais à vontade do que eu, né? E deu né? Esse trabalho tinha muita cara de Alicia, né? Não pôde ser orientado por ela, porque eu é que estava no doutorado do Prodema, aí que eu pude orientar, não é? Eles também passaram por essa transição, né, de um modelo de agricultura convencional, tradicional, para uma agroecologia, né? E isso fez toda a diferença, né, desses produtos que eles vendem nessa cooperativa, que foi criada, né, uma experiência que deve ter uns 20 anos ou mais, né, Alice? Eu não me toquei para... Eu acho que faz tempo, e é interessante porque são mulheres, a maioria das produtoras são mulheres, e elas estão articuladas em rede, né? Em rede. Em rede, é muito... Exatamente. E a produção é, de fato, uma produção agroecológica, e eu acho que essa rede de mulheres produtoras, até hoje, ela se sustenta, e tem a questão política do feminismo, né, também, junto. A organização produtiva agroecológica e também a luta política feminista. Então, dá especificidade a esse grupo de mulheres produtoras que estão articuladas em rede. Isso. Eles tentaram, eu estava lendo um trabalho mais recente de Edla, que eles tentaram, essas assessorias, né, rurais, tentaram começar um outro negócio que seria a produção de doces, e elas não se ajustaram. Então, veja, cada grupo, cada comunidade, se ela não tem o poder da decisão, né, aquilo é imposto, aquilo não vai para adiante. É preciso que o grupo que está recebendo aquela política, ele esteja afinado com aquela proposta, né? Aí aquilo vai ter uma repercussão, vai se multiplicar aquele processo, né? Mas outras, a gente vê, tem algumas fotografias que ela tem da comunidade, na cooperativa tem vários produtos, inclusive muito mel, eles produzem muito mel, que é muito sustentável, né? A questão da sustentabilidade, que eu não falei lá de Misael, né? Que essa comunidade de apicultores, eles se passaram a plantar. Eles colocavam os seus equipamentos para captar mel em áreas de mata. E aí eles estavam recuperando as matas, não só mantendo, como plantando mais, né? Então, aqui
O outro grupo que foi pesquisado foram das cocadeiras, né? Uma outra realidade, já na Paraíba, essa, em Lucena, litoral norte, que são mulheres que se associaram, né? Uma associação Mãos que se Ajudam. E é interessante que a aluna, a doutoranda, que hoje é doutora, ela é professora da UFPB, e quando ela terminou, ela defendeu em 2018. Quando ela terminou, o pessoal da banca disse, muito bem, o que é que você vai fazer agora? E tinha uma professora que era lá do departamento dela, ou do centro dela, disse, olha, vamos fazer um projeto de extensão e eu vou lhe ajudar. E esse projeto está em andamento. Desde o ano passado, ela já está replicando esse ano, e houve um programa da Rede Globo, daqui da Paraíba, que fez a reportagem, e ela falando, explicando o que está acontecendo na pandemia, né, e todo o assessoramento que eles estão dando, porque esse grupo de mulheres passou por vários momentos difíceis, né, e aí ela, como ela é da área de gestão de negócio, ela pesquisando, percebia todos os problemas que tinha ali dentro, e realmente ela foi para lá para tentar ajudar essas mulheres, né, a melhorar o seu produto. Então, uma coisa que ela se preocupava é com a questão da perecibilidade. Essas cocadas, elas foram feitas, né, houve um apoio também, vamos dizer, não só em dinheiro, mas esse apoio técnico para produzir uma cocada que tivesse durabilidade. Mas a durabilidade dela também, ela é artesanal. E aí eles tinham muitas perdas. Eles botam para o comércio, aquelas que não são vendidas, eles tinham que receber de volta. E na volta, aquelas cocadas iam para o lixo, né? Então, ela investiu e buscou o laboratório que deu, o próprio laboratório da UFPB, que ajudou, deu uma contribuição para melhorar esse produto, para ele ter uma maior durabilidade, né? E aí eles estão nesse processo, né, de ganhos, né? O outro projeto das ostras, a pesquisadora, ela pesquisou tanto aqui na Paraíba e foi pesquisar em Santa Catarina, onde a ostreicultura é muito desenvolvida já. E ela foi encontrar lá também uma ostreicultura familiar. Então, são organizações familiares, né? Essa produção de ostra. E aqui, entre os potiguara, ela está começando. Ela tem pouco mais de 10 anos e o grupo de Santa Catarina já está desde os anos 80 ou 90 produzindo, né? Então, vamos passar para adiante. Tem algumas diferenças, né? Porque os produtores de Santa Catarina, eles produzem ostra exótica. É uma ostra japonesa que a universidade lá, a UFES, lá, Santa Catarina, tem um laboratório que produz as sementes das ostras. E aí o processo produtivo deles vai da semente que eles recebem do laboratório até o tamanho final para venda, né? Os ostreicultores aqui, eles têm uma coisa interessante, porque a ostra é nativa, é tirada do mangue, e eles botam para ela engordar, umas estruturas. Mas acontece que eles têm que explorar esses bancos de ostra que correm o risco de desaparecer. Se eles explorarem numa quantidade muito exaustiva, vai sumir a ostra. Então, é preciso ter um diálogo técnico, né, com técnicos para tornar sustentável, né, essa produção. Então, aqui a gente vai ver o exemplo das mulheres, né,
essa inovação que entra e as instituições que vão colaborar, né? As agricultoras tiveram apoio de uma ONG feminista, o Grupo 8 de Março, lá de Mossoró, uma ONG da agroecologia, a UFESA, que é a universidade de lá, do semiárido, e da Senais, sobretudo da Senais, que foi que deu todo o suporte para a criação da cooperativa, né, todo um plano de negócios, vamos dizer, com dentro dos princípios solidários, né? Já a produção de cocada, ela começou por duas lideranças, foi uma ação individual dessas duas senhoras que veraneavam lá, elas eram do Sul, e veraneavam na Praia de Lucena e resolveram juntar as mulheres para fazer alguma coisa. Elas achavam essas mulheres ociosas. Vê as mulheres na calçada, pensa que elas estão sem fazer nada, mas você não sabe se ela acordou 5 da manhã para fazer comida. Elas estão em um determinado horário, estão lá no descanso. Bom, e aí elas reuniram as mulheres e o que é que vocês querem fazer? Elas tinham um plano, elas queriam que essas mulheres fizessem material de limpeza. Houve uma época que se fazia muito isso, né? Detergentes e não sei o quê, esses produtos líquidos, né? Para vender. Elas não saiu daquilo ali, né? Tanto é que no projeto, no estatuto da associação, constou essa tentativa, né, de criar isso aí. Mas, perguntando para elas, elas quiseram fazer cocada. O que a gente sabe fazer é cocada, né? E tem uma área de coqueiral lá, que pertence hoje a uma fábrica alimentícia, né, lá em Lucena. E, bom, elas entenderam de fazer cocada, e aí tem que conseguir esses cocos, né? E aí tem todo uma forma de relação que eles têm, né, com a entrada aí do recurso da natureza, né, o coco. Elas tiveram bastante apoio do SEBRAE, fizeram muitas capacitações e dinheiro de editais, né, recurso do Banco do Brasil. Elas têm uma cozinha com tudo, né, e recurso do Estado. Elas têm um carro na garagem. Vocês vão ver depois umas fotos. Bom, essas duas experiências, elas são referências aqui de empreendimentos de mulheres, né? Aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte também. Eita, o tempo está correndo, estou fechando. Vamos passar para adiante. Eita, cadê Augusto? Augusto deu uma saidinha, bom. Eu já passei, mas é no Passou. outro slide? O próximo slide. Pronto, os produtores de ostra, né, eles, em Santa Catarina, têm todo apoio, e essa atividade, hoje é uma atividade muito... eles reclamam, mas é uma atividade que se consolidou, né? Então, é uma referência. Por isso que a aluna, a doutoranda, ela foi pesquisar lá. Eu tive essa ideia, tinha um professor daqui, eu digo, vamos fazer um contato com ele para você ir para lá, para ver, e foi bem interessante. Bom, agora a gente vai ver um pouco, vamos prosseguir, não é? Bom, eu vou passar adiante, porque eu quero mostrar as práticas culturais, né? Essas práticas culturais eu juntei duas experiências, né? Uma que foi a pesquisa de Sônia, né? Sônia Bittencourt, que trabalhou com os potiguara. Inicialmente ela queria, e ela de fato pesquisou o arco e flecha como uma modalidade esportiva, não é? Mas ela, no campo, ela vai descobrir, porque como o arco e flecha é uma modalidade esportiva que acontece só nos jogos indígenas, ela não tinha muito condição de pesquisar o resto do ano. Então, ela vai conversar com os artesãos, né? Aqueles que são os construtores dos arcos e flechas. E ela faz um belo trabalho, onde vai mostrar todo um conhecimento tradicional, né, desses artesãos,
montando os seus arcos, produzindo, desde as hastes que eles vão pegar, né, na mata, todas as penas, todos os componentes para fazer esse arco e flecha, boa parte desses componentes, eles tiram de lá da natureza, né? E aí eles têm um vínculo muito grande, uma relação de afeto, de respeito pela natureza. E isso foi muito bem trabalhado por Sônia, né? Embora seja uma prática produtiva também, porque eles visam uma renda, né? Eles vendem, tanto para turista como os próprios índios também adquirem, porque é um artefato indicador de uma identidade, né? A festa da Ouriçada é uma festa que acontece no Brasil, eu acho que só tem lá, na Praia de Suape, e esses pescadores, eles foram expulsos da sua praia, da sua terra, para dar lugar ao porto de Suape. Mas uma vez por ano eles conseguem uma autorização, sei lá, e todo ano não se sabe se vai receber ou não, para fazer a festa da Ouriçada, porque era uma festa tradicional deles lá, quando viviam lá. O dia da festa é o dia 13 de dezembro, é o dia da Santa Luzia, e nesse dia eles têm uma interdição de pescar, não pode pescar, e aí eles vão fazer a coleta de ouriço, que esses ouris são encontrados na linha do Recife, né? E depois eles vão de barco, né? Vão de barco para os Recifes e de barco para a ilha, fazer a festa, né? Então, há muito sentido identitário, há muito sentido simbólico nessas duas práticas culturais, né? Vamos passar para diante, para ir fechando rapidinho. Não é? Esse conhecimento local, ele é tradicional, né? O conhecimento dos pescadores com seus ouriços, o conhecimento dos índios com o seu arco e flecha, né? Então, não há, nas outras práticas produtivas, há uma inovação. Aqui, não. A inovação que vai acontecer com o caso do arco e flecha é dele se transformar em esporte, o uso do arco e flecha para uma modalidade esportiva, né? Mas ele continua como um símbolo de luta, porque os índios, quando vão para suas manifestações, tem umas terra livre, um movimento de Brasília, que eles têm que levar o seu arco e flecha, que é o símbolo da luta deles. Bom, e a festa da Ouriçada, né, é uma festa que vive a ameaça de acabar todo ano, né, mas eles estão num processo também de modificação e talvez esses ouriços, essa ouriçada que eles fazem, essa mistura com farinha, com as verduras, venha se tornar uma iguaria também. E aí ele passa a ter outro significado, porque o significado do pescador que faz a festa é de se sentir com seus vínculos com o mar e com sua identidade de pescador, porque eles passaram a ter outros trabalhos, trabalhar em outras coisas, né, com esse afastamento deles dessa área. Bom, vamos fechando, correndo. Isso que eu já falei aqui, né, a gente pode passar para diante para ver a questão da sustentabilidade, né? Quer dizer, há trocas com os ecossistemas, todas essas práticas que a gente viu de agricultura, né, de alguma forma a cocada, que necessita do coqueiro, do coco, né, para produzir, que está ali perto, na área deles, né? Então, nessas relações com o ecossistema, há ganhos e há perdas, há danos também, né? Essa atividade da agroecologia, ela só vai dar ganho, um ganho mútuo, né? A apicultura, sobretudo. Agora, a ostreicultura precisa cuidar para que ela seja sustentável, né? Então, algumas vezes as práticas elas são mantidas mesmo de forma insustentável, porque a população não tem uma alternativa viável,
né? É como o caso da cana, lá na terra potiguara. Eles conseguem uma reprodução da vida deles com aquele plantio. E isso dificulta levar uma outra atividade que eles vão aprender e conseguir ter o mesmo ganho. Então, há um apego no sentido material, mas eu acho que ao longo do tempo há possibilidades de ir ajustando para ver atividades sustentáveis, né? Bora fechando. Eu queria só mostrar um pouco a ideia da sustentabilidade que eu uso no relatório, que é a ideia de Diegues, não pensar mais em desenvolvimento sustentável, mas em comunidades sustentáveis, né? A ideia do desenvolvimento é uma construção muito dos tecnocratas lá de Brasília, né? E aí pensar nas práticas sustentáveis, né? Em tornar sustentável as formas de produzir, as formas de consumir, né? E aí eu trouxe de Sachs a ideia da sustentabilidade social, que é esses dois elementos, esses dois pilares, né? A equidade e a justiça social. E aí eu fiz um slide colocando a análise dessas atividades, né, onde se pode enxergar a equidade e justiça social, que foi nas comunidades que tiveram acesso às políticas públicas. Então, eles estão conseguindo, né, melhorar nesses quesitos aí, né, da sustentabilidade social. Então, vamos para adiante. Então, qual é esse conceito de sustentabilidade para Folladori? Eu achei provocativo e quis colocar como uma última tela, porque, para ele, não é só equidade e justiça social, tem mais um componente, que é a participação social, né? E não é uma participação no sentido de ser o beneficiário das políticas, mas no sentido de ser tomar decisões quanto às políticas, quanto ao que é que eles querem. Como na fala de Natan, nós precisamos das nossas casas de farinha, né? Porque é uma unidade de produção, de transformação de um bem, né? E que tem um significado para eles, né? Então, é uma coisa de uma decisão dos que seriam os beneficiários, né? Então, ele vai dizer que a participação social é um indicador de liberdades democráticas, de equidade nas decisões e também um elemento decisivo na potenciação dos esforços produtivos. Bom, fecha aqui, né? Aqui algumas fotos, né? Eu tive belas fotos de Sônia. Sônia é uma fotógrafa excelente, mas acabou que eu não. Só hoje de tarde foi que eu fui mandar essas fotos. Que eu digo, olha, eu quero me ocupar do texto, não quero pensar em foto. Então, não é o arco e flecha no jogo, né? Nos jogos indígenas. Agora mostrando umas fotos. Né? Aqui é o grupo do Chique Chique, não é? A casa, não é? Onde a cooperativa, e aqui os produtos, o conjunto de mulheres reunidas aí numa reunião, né? E eles apresentando os produtos, né? Aqui a festa dos ouriços, né? São umas fotos da tese, da dissertação de Joana. Ela não foi me orientando, ela está sendo me orientando no doutorado. Na graduação, ela foi orientando de Lorelai. Então, vejam, aqui a coleta de ouriço, pescador, né? Aqui as mulheres, há uma divisão de tarefa, né? Os homens coletam e as mulheres preparam a ouriçada. Aqui elas estão numa grande tigela, colocando né, a parte interna aí do ouriço, né? Que é onde eles preparam a comida, a ouriçada. Aqui, a cocada na quenga, que juntou aqui com o ouriço. Mas vejam, eu achei interessante essa foto, porque a cocada é vendida na quenga. Foi uma ideia essas senhoras que pensam muito na questão do negócio e tal,
e a cocada é feita nesses coquinhos pequenos que eles preparam e colocam para secar. Esse prédio aqui, a casa, é a casa que foi construída para sediar a Associação das Cocadeiras, uma casa muito boa. E o carro na garagem, que foi de um edital também, né, de recurso do Banco do Brasil, que é uma loucura, que é um carro caríssimo e que custa muito caro a manutenção. Se tivesse perguntado a elas tinham dito, olha, me dê o dinheiro que a gente paga toda vez para ir para João Pessoa levar a cocada. Sai mais barato. Essa foi a última, não foi? Pronto, as referências, né? Para quem quiser depois os slides, vai encontrar as referências aí. Eu não coloquei as referências dos trabalhos desses alunos aí, que seria importante estar aí, eu posso depois repassar. Os trabalhos, essas dissertações e teses geraram artigos também. Eu agradeço pela paciência de vocês, que eu passei da hora. Então, Maristela, obrigada. Foi muito importante e muito interessante divulgar as produções do grupo de pesquisa e como que elas estão articuladas com os textos que você passou na primeira parte, principalmente do Polidori, não é isso? E como que essas comunidades ditas, chamadas de vulneráveis, que vulneráveis é um termo agora da moda, né? E como essas comunidades, elas precisam da organização política, também das relações sociais de solidariedade dentro do grupo, e tudo isso promove uma organização econômica mais densa, mais duradoura, mais sustentável, mais harmoniosa com o seu próprio ecossistema. Então, é muito importante, e como que as produções do grupo de pesquisa caminham nessa direção. Todas as pesquisas convergem para a questão da sustentabilidade. Exato. E a gente pensar pelo nosso lado, nossa contribuição é a sustentabilidade social, né? Assim como a antropologia ecológica, que dá essas ferramentas para a gente fazer a análise da cultura, né? O que acontece na cultura, que essas populações chamadas de tradicionais, eles estão num processo de mudança, eles estão se reorganizando nas suas práticas, né? Dando novos sentidos, mas, ao mesmo tempo, mantendo a sua identidade, né? Seus valores. Que também é a luta pelo território, não é, Maristela? Sim. E também é a luta pelo território ancestral. Exato. Porque veja, quem conseguiu isso é porque tinha garantido a sua terra. Os que não têm muito mais dificuldade, porque eles têm que estar lutando para permanecer no lugar. É a grande luta, né? Aquela primeira pesquisa focava muito no conflito, e isso dificulta as ações, as práticas. Né? Então, a próxima sessão, Augusto, você dá o recado? A próxima sessão do dia 31 de julho? Então, dia 31 vai ter uma sessão extra, né, com o Jamerson. Quem quiser participar, eu mandei um link para se inscrever, vai ser uma sessão extra do curso, né? E é isso, quem se interessar se inscreve, é bem simples, e sexta-feira a gente se encontra. Aí, Augusta, você vai mandar o link ou necessariamente eles têm que se inscrever? Ou você manda o link independente? Eu mando o link independentemente e se inscrever também mando. Certo. Só para lembrar, boa noite. Não tinha os cumprimentado, né, Maristela, Augusto, Alicia, Edson e demais, né? Eu tive problemas com a internet para conectar, por isso acabei chegando tarde. Eu não sei se vocês já conseguiram dar o recado também, mas lembrar a todos que a próxima sessão
que seria dia 5, né? Só que dia 5 é feriado, então nós vamos ter a sessão dia 4, né? E a nossa convidada, né, é a doutora Rosiana Meira, que ela é a secretária, né, da Secretaria de Economia Solidária do Estado e que vai trazer, né, dados de como é que estão esses empreendimentos em nível estadual e dos desafios que estão enfrentando, né, em função desta pandemia, né, desse processo. Então, lembrando que a próxima sessão será fora a sessão extra, né, que será sexta-feira, temos a sessão, não será na quarta, e sim na terça-feira, né, avisando para todos, né, e parabenizar a Maria Estela por todo realmente a apresentação, as pesquisas, não, como convergem, deu saudade de participar do grupo, tem que voltar, realmente uma energia muito boa, né, que flui lá. Isso, mas a gente já vai voltar nessas atividades. A Alicia já está com a programação aí, né? Construindo uma programação onde a gente vai dialogar com essas experiências, né? Com o trabalho de cada um. Ao invés de ser uma síntese jogada assim, né? No final. Professora Maristela, assim, para ficar registrado na gravação, eu queria saber, assim, de forma, assim, simples, se a senhora puder falar, né? Se quiser desenvolver também, eu vou adorar. Eu queria saber, na opinião da senhora, o que seria necessário para ter uma maior sustentabilidade do investimento de recursos públicos nessas comunidades vulnerabilizadas. A senhora falou, né, da participação da comunidade na tomada de decisão. A senhora poderia desenvolver mais um pouco isso? Eu acho que as experiências mostram exatamente que não adianta chegar. Por exemplo, o SEBRAE é um órgão muito interessante, né? Uma empresa muito interessante de assistência que cria muitos caminhos para o empreendedorismo, né? Mas às vezes já vem com propostas prontas, uma proposta que deu certo lá não sei aonde, vamos fazer, né? E o percurso é começar da comunidade. Essas senhoras que começaram com as cocadeiras, elas se reuniam, e aí, o que é que vocês acham? A gente tem uma proposta para vocês, né? E as pessoas irem, né, formulando isso. Teve um projeto, eu acompanhei um pouco de longe, mas que foi era com as pimentas, né? O uso para produzir geleia de pimenta e tal, e eu não sei até onde foi esse grupo. Era um grupo de mulheres, né? E houve muito empenho, muita ação, né? A universidade, várias pessoas ali para investir naquilo ali, né? Então, se não houver um envolvimento das pessoas, as pessoas não se sentirem se apropriando do negócio. Essa história da cocada mesmo, houve um período que essas mulheres, a primeira presidente ela saiu, a segunda presidente, que foi também essa mulher de fora, ela faleceu. E aí foi quando elas tiveram que tomar conta do negócio, né? E elas ficaram meio assustadas, porque o negócio era gerido de uma maneira que elas não participavam. Veja a participação aí. Elas não sabiam de prestação de conta, não sabiam nada disso, né? E, quer dizer, é uma coisa que a questão da contabilidade é tudo, porque todos esses projetos necessitam de ter uma prestação de contas, e eles não sabem fazer. É um maior, né? A gente tem dificuldade, né, Alice, quando pega esses projetos que a gente tem que fazer a prestação de conta, olha, a Escola de Altos Estudos, é uma confusão para fazer aquilo, que a gente fica louco com aquilo ali. Eu e Vitória... As populações aí que têm que manejar com essas tabelas, com essas coisas todas, com esse linguajar todo, é complicado, né? Então, você tem que preparar também para ter uma participação em todo o processo, né? Em toda a atividade. E isso tudo é um aprendizado, né? É uma construção que vai
né? Eu queria muito ouvir a Patrícia, se ela tiver disponibilidade, a gente trazer a Patrícia para ela falar da experiência dela pós-tese, né? Que é uma coisa muito rica, que ela está trabalhando com esse mesmo grupo de mulheres, né? E o que é que ela encontrou? Essa gestora, que era uma cocadeira, né? Como foi a experiência dela? Maristela, eu e Vitória, nós temos um e-book que foi publicado pela editora da UFPB, sobre os fundos rotativos solidários. Um e-book de muitas páginas, acho que deve ter mais de 200 páginas. E lá, a gente trabalhou justamente com isso, né? Com a utilização de fundos públicos em empreendimentos agrícolas. E começamos a desenvolver conjunto de indicadores qualitativos. Então, um desses indicadores, justamente, é a solidariedade entre a comunidade, a organização política, e, sobretudo, é uma questão que é não interpretar o fundo público como dádiva, como um presente, e sim como um ato efetivo de quê? De cidadania. Então, é uma questão também, porque muitos fundos públicos são usados. O notebook, Eric, eu esqueci. Mas eu lembro dele. É um livro bonito, de capa dura, né? É um e-book. É um e-book? Ah, não, eu lembro daquele. É o e-book. Ele está lá na editora. Se você coloca fundos rotativos solidários, é reciprocidade e mercado, né? Reciprocidade e mercado, fundos rotativos solidários. Se você coloca assim, você já consegue, porque o começo é reciprocidade e mercado nos fundos rotativos solidários da Paraíba. Está lá disponível para baixar livremente, sem custo, a partir do site da editora da UFPB. Tá vendo? Muito bom. Com a questão da gestão do fundo público. Então, e um dos indicadores é justamente esse, a comunidade não interpretar o fundo público como uma dádiva, como um presente, né? Como uma dádiva. No sentido negativo. No sentido negativo. Nesse sentido. É que ele tem que dar um retorno, né? Olá, Maria Helena. Tem que dar um retorno para a comunidade, para a sociedade e também para a natureza. Então, nós começamos nesse momento a trabalhar com os indicadores qualitativos. Ótimo. Não entender o fundo público como algo que cai do céu, né? E não utilizar o fundo público de forma que não atenda os objetivos a que foi destinado. Sim. E eu queria saúdos a todos, parabéns por tantas pesquisas tão interessantes que vocês têm dirigido, orientado, e um pouco contribuindo aqui à última resposta, acho que uma das questões importantes para esses investimentos são que a escala dos projetos não seja pequena, que seja comunitária, que as gestões sejam coletivas e rotativas, e é muito difícil, não? Porque o desenvolvimento sempre tem uma ideia que sempre vem fora da comunidade, então é muito difícil. Pero algunos elementos, ¿no? Más pessoas envolvidas, essa questão rotativa e coletiva, a escala pequena, e sobretudo, viéndolo desde, como de un punto de vista más amplio, fomentar os circuitos locales, a produção de alimentos locais. A rede, né? Essa rede potiguar é muito interessante, porque eu não falei das outras grupos, né? Mas tem marisqueiras, tem pescadores, tem esses produtores de mel, de doce,
né? Tem vários produtos. Quando a gente vê a foto que ela tem da cooperativa, ali tem muitos produtos, né, que eles estão oferecendo, né? E aí isso mostra justamente que é um arranjo produtivo, que ali tem várias atividades, né, vários bens que são produzidos. É muito rica a experiência que ela estudou. E Maristela falou bem, porque a nossa escola de altos estudos, nós recebemos, Maria Helena, acho que faz uma semana, o ok da CAPES, da prestação de contas do recurso que nós recebemos da Escola de Altos Estudos em 2017. Faz uma semana, o ok da CAPES, que tá, e é para guardar, Maria Helena, durante 20 anos. É verdade. A gente vai dar esse comprovante da CAPES durante 20, está escrito lá de forma bastante explícita, para guardar esse comprovante durante 20 anos. Pois é, bota no cofre, feche de chave. E tire foto, porque senão vai perder também. Pois muito obrigada a todos e todas, foi muito, muito interessante. Eu que agradeço esse espaço que eu pedi. Eu digo, olha, Alicia, eu queria falar um pouco do relatório, essas de 2015, eu acabei de fazer o relatório agora há pouco, eu queria, assim, socializar no grupo, divulgar, e terminou entrando no curso, né? Eu digo, então, para entrar no curso, eu tenho que dar um suporte teórico aí de economia. Aí trouxe a economia ecológica. E, de repente, eu digo, olha, eu nem estava usando isso aqui, nesse caminho aí, mas a antropologia ecológica, sim. Essa história de comparar experiências, eu já vinha me inspirando lá no Folladori, né? O nosso antropólogo mexicano. Então, pessoal, a gente encerra lembrando que nós vamos ter uma sessão extra do nosso curso livre com Jamerson Lucena, que também ele é pesquisador do nosso grupo, e eu imagino que Jamerson vá falar sobre as pesquisas dele junto aos potiguaras e a atuação dele junto também aos potiguaras e aos tabajaras. O Jamerson Lucena, sexta-feira, dia 31 de julho, e Augusto vai enviar o link. Então, eu agradeço a presença de todos, e boa noite, Maria Helena, boa noite, Vitória, boa noite, Rondinelli, boa noite, Maristela, boa noite, Augusto, Edson, Marcelo, Sônia, boa noite. Virou a foto, Augusto, o print. Pessoal, alguém pode ativar as câmeras, está em condições de ativar. Se vocês quiserem ativar as câmeras, fica melhor para tirar o print, porque fica só assim um S, um V, assim na frente. Eu tirei já alguns, mas se quiserem ativar... Eu não sei nem como é que faz isso. Ah, não, pode ficar assim, então só assim. Cíntia. Está aí ainda. Está aí ainda, Eric. Ai. Sônia está aí, mas não botou a carinha dela, estou no comecinho. É porque às vezes a gente não tem condições de ligar a câmera, né? Então, a gente tá no mundo hoje, às vezes a gente não tem condições. Pois Tirei. é. Que bom. Valeu. Muito obrigada, que Ótimo, gosto. obrigada a vocês. Aunque que bom ver você. Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.